Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unipar referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Maurício Russomano, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir. Obrigado, operadora. Boa tarde a todos. Para iniciar o reporte dos resultados do terceiro trimestre de 2020, gostaria de fazer rapidamente uma retrospectiva do cenário do segundo trimestre de 2020. O início da pandemia na América do Sul começou em abril. Tivemos uma parada brusca nas atividades na maioria dos setores da economia. O impacto na Unipar, conforme relatado no último resultados, foi: em Cubatão, mantivemos a operação estável, já que produzimos cloro e soda. Ambos são produtos essenciais. O primeiro com aplicação no tratamento de água e limpeza, e o segundo na indústria de alimentos, papel e celulose, higiene pessoal. Já em Santo André e Bahia Blanca, a produção de soda cáustica e PVC foram muito impactados, devido à redução substancial das atividades de construção civil, e mantendo-se resilientes para a aplicação de uso médico do PVC. Então, esses sites rodaram muito abaixo da sua capacidade em um regime que nós chamamos aqui de stop and go. Isso fizemos para que fosse possível atender a demanda de soda e, ao mesmo tempo, garantíssemos a gestão dos estoques do PVC, que cresceram muito devido à baixa demanda. Porém, já no final do segundo trimestre de 2020, início do terceiro trimestre de 2020, notamos um aumento muito expressivo aqui dos pedidos de PVC, causados principalmente pela retomada da construção civil em duas formas. Primeiro, pequenas obras e reformas. As pessoas em casa perceberam que ficariam um longo tempo e muitos decidiram resolver ou os problemas ou fazer melhorias. E o segundo são obras de médio e grande porte, que precisavam recuperar os seus cronogramas e recuperar o tempo que foi perdido devido às paradas no segundo trimestre. Então, a retomada dessa demanda no terceiro trimestre foi em níveis mais altos que a pré-pandemia e se mantiveram ao longo de todo o trimestre. Então, nesse contexto, gostaria de destacar os seguintes pontos em relação à Unipar. Nós tivemos um excelente desempenho operacional no trimestre. O site de Cubatão repetiu o ótimo desempenho desde o início do ano, com uma utilização de 82% de sua capacidade e um atendimento das necessidades do mercado em soda, cloro e derivados. Os sites de Santo André e Bahia Blanca tiveram um desempenho muito elevados, e muito maior do que os últimos trimestres e acima da média histórica. Os índices de utilização média da capacidade atingiram 89% e 78%, respectivamente. Isso é um aumento representativo em relação ao segundo trimestre deste ano. Gostaria também de destacar que a melhoria no desempenho operacional se deve aos diversos programas implementados neste último ano para melhoria principalmente da confiabilidade e a produtividade dessas fábricas. A disponibilidade de produtos devido ao desempenho operacional, aliado aos estoques formados no segundo trimestre, nos permitiu atender a alta demanda de nossos clientes, enquanto que os preços internacionais do PVC também se recuperaram após uma forte queda do trimestre anterior, o que ajudou no aumento de nossa receita líquida. Já a situação de soda cáustica no mundo no terceiro trimestre foi de baixa demanda, o que fez com que os preços voltassem a ser pressionados no mercado americano e, por consequência, refletiu no impacto na nossa região. Para destacar também algumas ações de ESG nesse período, primeiro foi a continuidade das atividades do Comitê de Crise do Covid-19, que nós instalamos no segundo trimestre e que tinha por objetivos, primeiro, evitar que os nossos colaboradores de família se contaminem, garantir a continuidade operacional,
E terceiro, apoiar os colaboradores, comunidade e sociedade durante toda a crise, né? E esse comitê segue ativo e a Unipar continua trabalhando com protocolos rígidos e procedimentos, assim como todas as iniciativas que desenvolvemos durante esse segundo trimestre da crise, né? Só para citar um exemplo, criamos o projeto Equilibre, que é um projeto que apoiamos os nossos colaboradores e famílias, fornecendo, né, atividades físicas, atividades para gestão do estresse, para a saúde mental e física, clubes de interesse, etc., né? Outro tema que eu gostaria de destacar é que no dia 3 de setembro deste ano, a Unipar concluiu a constituição de uma joint venture de controle compartilhado com a STT para geração de energia renovável, né, de base eólica. Esse é o primeiro investimento da empresa no segmento de energia. Na área de desenvolvimento social, tivemos a nossa primeira turma do Projeto Pescar, que é um projeto que tem como objetivo a educação socioprofissionalizante para jovens entre 16 e 19 anos da comunidade aqui no entorno da fábrica. O currículo inclui conhecimentos técnicos, pessoais e de cidadania, né? Também damos continuidade ao nosso programa de desenvolvimento de novos engenheiros. Iniciamos mais uma turma com 8 novos engenheiros recém-formados. E as nossas atividades do Conselho Comunitário Consultivo, nós mantivemos via diálogos virtuais, tratando todos os temas em relação à comunidade e os projetos que nós tínhamos. Nesse trimestre, também tomamos a decisão de patrocinar 10 projetos sociais e culturais, onde estimamos que o impacto será de mais de 6 mil pessoas que serão beneficiadas por esses projetos. Outro tema importante é a renovação de certificações. A Unipar foi a primeira empresa signatária do Atuação Responsável, então nós fizemos auditoria e nos recertificamos no programa. Também nos recertificamos nos programas de ISO, né? 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, o 14001, que é um Sistema de Gestão Ambiental, e o 45001 de Segurança do Trabalho. E, para finalizar, gostaria de comunicar que no dia 11 de novembro de 2020 foi aprovado pelo Conselho da Administração a antecipação de dividendos referente ao exercício de 2020 no montante total de 72 milhões de reais. E também nessa mesma data foi aprovado o segundo aditamento ao segundo programa de recompra de ações, cujo prazo se encerra em 13 de novembro de 2021. Então eu passo agora a palavra para o Christian Schnitzlein, que é o nosso CFO. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Para quem está acompanhando pela apresentação, eu vou entrar nos resultados financeiros da companhia no slide 5. A receita líquida consolidada mostrou um crescimento relevante frente ao segundo trimestre de 2020 e, sustentado pelos preços internacionais e a boa performance das plantas, traz um aumento das vendas de PVC. No gráfico por produto, o PVC teve um aumento na participação da receita no trimestre frente ao trimestre anterior. Da mesma forma, o CPV apresentou um aumento de 45% frente ao segundo trimestre de 2020, também justificado pelo aumento de consumo de insumos. O EBITDA consolidado passou de 136 milhões no segundo trimestre para 315 milhões no terceiro trimestre. Na controladora, o EBITDA passou de 65 milhões no segundo trimestre para 211 milhões no terceiro trimestre. O lucro líquido consolidado foi de 156 milhões no terceiro trimestre de 2020, ainda fortemente impactado pela desvalorização cambial, que afeta diretamente o débito de terceiros que temos, a dívida de aquisição da Indupa. No acumulado do ano, temos um lucro líquido de 81 milhões.
No slide 7, mostramos a dívida líquida consolidada, que apresenta um ratio negativo para o grupo. A controladora, o ratio apresentou leve crescimento, ficando em 0,69 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Isso é explicado pelo investimento que fizemos de 35 milhões na JV com a SGT, como o Maurício mencionou, e também pela alocação de capital no programa de recompra da empresa. A companhia apresentou no trimestre uma geração de caixa muito saudável e positiva em 397 milhões. Essa geração reforça o compromisso da companhia pelo balanceamento bem feito do seu capital e permite a gente manter a perenidade no longo prazo. Como o Maurício já informou, adicionalmente aos temas, foi aprovado o segundo aditivo do segundo programa de recompra de ações, mantendo o programa ativo e permitindo que a companhia continue com a sua estratégia de alocar recursos, de alocar capital onde encontre valor, e também essa aprovação de distribuição antecipada de dividendos em 72 milhões vai permitir que a gente mantenha essa estratégia também. Gostaria agora de abrir nossa sessão de perguntas e respostas. Caso não seja possível responder as perguntas do webcast neste momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente. Operadora, por favor, prossiga. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Bom, Maurício, chegou uma pergunta via webcast do Lucas Zamo. Primeiro, ele parabeniza pelo resultado e gostaria de entender se no quarto T há alguma parada programada para manutenção e se é possível a manutenção dos níveis atuais de utilização nas plantas para o trimestre. Christian, pode prosseguir. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Nós não temos para o quarto trimestre nenhuma grande parada programada. Nós teremos, sim, paradas, pequenas paradas ou paradas de rotina para a manutenção dos ativos, que é de uma forma contínua e preventiva, como nós fazemos, né? A utilização das plantas para o trimestre, vamos ver, vai depender isso da oferta quer dizer, vai depender da demanda do mercado para vermos como será a utilização, tá bom? Mais uma pergunta, Maurício. William Marcelo Nicolau, qual a tendência de preços de PVC para este trimestre e para o próximo? E aí eu tenho, já aditivando essa pergunta, tem uma pergunta feita pelo André. Qual a expectativa de preços em dólares para o PVC e soda nos próximos trimestres? Obrigado, William, André, pela pergunta. Os preços, tanto de PVC como soda, eles são definidos internacionalmente, né? E a nossa precificação local é referenciada aos preços globais. Então, os preços dependerão da relação, de novo, de oferta e demanda internacional e dos mercados. Portanto, eu não consigo comentar ou dar um valor exato, vai depender da dinâmica desses mercados internacionais. A próxima pergunta veio do Evaldo Batista. A política agressiva de recompra de ações não pode prejudicar a liquidez das ações? Não seria melhor pagar dividendos? Evaldo, obrigado pela pergunta. A gente entende que a política de recompra de ações está muito bem balanceada e não prejudica a liquidez das ações. A gente tem aí as 3 classes com distintas liquidez, onde a PNB é a mais líquida, mas mesmo assim a gente leva isso em conta. Na questão de dividendos, a gente tem uma política de pagar 25% do lucro líquido e a gente deve seguir nessa política. Então, a gente tem feito um balanceamento, inclusive a antecipação aprovada pelo Conselho no dia 11 de distribuição de dividendos e a renovação do programa de recompra para possibilitar a gente a alocação de capital no momento de extrema liquidez que a gente tem e de visualização de quais projetos vamos investir, tá?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardar novamente enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta aqui do Augusto Caramico. Boa tarde a todos, parabéns pelo resultado apresentado. Capacidade instalada em Santo André e em Bahia Blanca atingiu níveis históricos neste trimestre. Quais os principais motivos para essa utilização? A empresa acredita que haverá manutenção desses níveis para o próximo ano? Obrigado. Obrigado, Augusto, pela pergunta. Os principais motivos do bom desempenho dessas fábricas, como eu mencionei anteriormente, é que nós investimos muito nesse último ano em programas para melhoria de confiabilidade e produtividade de todas as nossas fábricas, né? Esses programas têm diversos aspectos, nós olhamos desde manutenção até spare parts, que são sobressalentes, olhamos também a forma de gestão dos ativos e a forma com que nós operamos, além de engenheiros estarem sempre estudando os nossos processos e buscando forma com que nossos processos sejam mais eficientes, reduzam perdas e as reações aconteçam melhor. Então, isso é um trabalho já que vem sendo conduzido, como eu disse, há muitos meses, e agora estamos vendo os resultados dele, né? Em relação se eles se continuarão com esse nível de desempenho no próximo ano, bom, continuaremos trabalhando nesses programas, né? Esses programas não foram encerrados e são processos de melhoria contínua das fábricas. Nós também dependemos de ter sempre uma demanda adequada para garantir a continuidade, né? E quanto melhor as nossas fábricas rodam, né, em termos de demanda, e menos paradas e menos oscilações, elas acabam operando de uma forma muito mais eficiente. Próxima pergunta vem do senhor César Iacicaba, do Citibank. Por favor, senhor César, pode prosseguir. Bem interessante. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, voltando um pouco ali na parte em questão de preços internacionais, a gente entende que isso é dado pelo mercado internacional, mas olhando pelo lado da demanda, vocês conseguem dar alguma abertura em questão de pedidos do quarto TRI para 2021? Se vocês têm alguma projeção depois do término do auxílio emergencial, se vai ter alguma queda na demanda para o PVC? E a segunda pergunta é, com uma maior posição de caixa hoje que vocês têm no consolidado, vocês estão vendo para alguma desalavancagem, alguma aquisição, se vocês puderem dar uma abertura também, que é interessante. Obrigado pela pergunta. Em relação a preços de mercado e um pouco, vamos dizer, o futuro e pedidos, o que eu posso comentar é que nós temos algumas indústrias, né, alguns segmentos que são a base, vamos dizer, do consumo dos nossos produtos, né? Então, sem dúvida, se esses segmentos tiverem um bom desempenho e a performance, vamos dizer, econômica continuar firme, quer dizer, isso tem uma alta probabilidade que continue, também tenha reflexos positivos para a nossa empresa. Os segmentos que estão mais atrelados aos nossos produtos, vou pegar aqui por produtos, mas de maneira geral, PVC, a construção civil, a grande consumidora, depois temos um pouco que é consumido pela indústria automobilística, moda e toda a parte médica. O cloro basicamente é tratamento de água e também a parte de higiene e limpeza. E na soda cáustica é um pouco mais abrangente, mas as principais indústrias, a indústria de alimentos, a indústria também de higiene, né, de sabão e shampoos, a indústria mineração, e entre outras, né? Então, esses são os principais consumidores dos nossos produtos, né? Então, de novo, se tiverem um bom desempenho e as economias, não só locais como internacionais, continuarem ativas, isso terá um reflexo no nosso desempenho.
Quanto ao caixa, né, e a nossa posição agora de liquidez e alavancagem, nós estamos continuamente olhando oportunidades para expansão e crescimento, sejam no aumento de capacidade, sejam em novas unidades, sejam em aquisições dentro da indústria química, mas também nós olhamos também para melhorar nossa competitividade nos insumos. Como eu também mencionei agora há pouco, mas um dos exemplos é a nossa joint venture, né, compartilhada, de controle compartilhado com a AES, que nós investimos em energia renovável no parque eólico para melhorar, garantir o acesso à energia, melhorar nossa situação de custos e, sem dúvida, também ter uma posição de melhoria da nossa sustentabilidade. Então, nós estamos também olhando continuamente projetos que nos ajudem a comprar melhor ou ter acesso aos nossos insumos ou que reduza vamos dizer, ao custo total de aquisição. Perfeito, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma pergunta do Lucas aqui. Qual é a previsão de investimento para a substituição das células de mercúrio até 2025? Mantém-se em 140 milhões? É possível estimar qual a redução no custo com eletricidade esta atualização traria? Obrigado, Lucas. Pode responder? Pode responder. Claro. O investimento atualmente está estimado em 140 milhões de dólares, né? Acho que é isso que você colocou, né? Continuamos com essa colocação. Não vemos uma mudança em dólares, apesar de em reais ter encarecido. E se é possível estimar uma redução de custos de eletricidade? Sim, é possível. A tecnologia de membrana usa menos eletricidade, mas também tem alguns incrementos de custo, né, como vapor, para purificação e para evaporação, né, da água, né? Então, sim, é possível estimar. Não é um investimento que traga retorno no curto prazo, mas é um investimento onde a gente entende que não só por sermos signatários do acordo, que vai trazer no longo prazo benefício para a companhia e tem um payback um pouco mais longo, né? Então, o investimento é mandatário, tira mercúrio das nossas células, o que é importante para a nossa estratégia de longo prazo, né, para as nossas metas de ESG e tudo mais, e traz benefícios a médio e longo prazo. A próxima pergunta é da Daniela. Vocês estão olhando para o mercado buscando aquisições como forma de ampliar a gama de produtos oferecidos pela empresa? Maurício, por favor. Oi, Daniela, obrigado pela pergunta. Nós, como eu disse, nós estamos avaliando diversas alternativas, seja para aumentar a nossa posição, né, ou a nossa situação no mercado que já atuamos, que é só da cloro e PVC, como também outras alternativas para crescimento, mas dentro da indústria química e na área de insumos. Então, ainda estamos estudando alternativas e possibilidades. Mais uma pergunta recebida da Ellen. Desculpa, vamos lá, Maurício. A energia eólica advinda da parceria com a STET será consumida pela própria Unipar? Sim, boa tarde, Ellen, obrigado pela pergunta. Sim, toda energia produzida nessa parceria será consumida pela Unipar. A próxima pergunta é do Rafael Augusto de Oliveira. Qual é o tamanho da exposição da empresa ao mercado argentino? Obrigado pela pergunta, Rafael. Nós temos praticamente um terço da nossa produção e receita advindo da Argentina. Então, pode considerar que um terço dos nossos resultados advém a exposição que a gente tem no mercado argentino. Mais uma pergunta aqui, Fabiano Ueta. A companhia tem intenção de verticalizar a companhia para o setor de energia e insumos, etileno? Boa tarde, Fabiano. No setor de energia, quer dizer, nós continuaremos buscando projetos para autoprodução, que é o caso, né, dessa joint venture com
AS, porque é um insumo bastante relevante para a companhia, quando a gente fala da parte do processo de eletrólise, né? Então, por isso que nós decidimos avançar de novo, para garantir acesso à energia, para os benefícios de autoprodução e por causa do tema também de sustentabilidade, né, de energia renovável. Para outros insumos, nós estamos continuamente estudando. Vai depender de aparecer a alternativa e as condições corretas para valer a pena ou para se concretizar qualquer investimento em qualquer outro insumo. Mais uma pergunta do Alcides Camargo. A companhia tem previsão de pagamento de mais proventos em dezembro de 2020? Alcides, obrigado pela pergunta. Não temos essa previsão. Lembrando que foi aprovado extraordinariamente uma antecipação de dividendos para esse ano, como forma de alocação de recursos para os acionistas poderem diversificar os investimentos deles, mas nós seguimos com a nossa política de 25% do dividendo do lucro, né, mínimo do lucro líquido, e não temos previsão para pagamento em outras datas, a não ser após a aprovação do resultado anual. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardar enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do Arthur. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Gostaria de saber qual o nível sustentável financeiramente de utilização da capacidade da planta de Bahía Blanca, tendo em vista que ela se mantém abaixo comparativamente às outras plantas. Vocês acreditam que o mercado de químicos de PVC na Argentina sofreu mais com a pandemia? Obrigado. Boa tarde, Arthur. Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que o nosso indicador de utilização de capacidade, ele é uma média das diversas fábricas que nós temos dentro do site. Não é apenas do PVC, da eletrólise, etc. Mas a resposta, sim, nós estamos trabalhando, como disse, continuamente para tentar melhorar a confiabilidade e a eficiência das fábricas. Então, seguramente buscaremos ou encontraremos alternativas para tentar melhorar. À vista que ela se mantém abaixo, né, comparativamente com outras plantas. Ou são mercados diferentes e também a fábrica tem um setup diferente das outras fábricas, né? Então, não necessariamente elas são comparáveis na forma com que elas foram desenhadas, e essa média que eu comentei, que é o conjunto das diversas partes da fábrica, são diretamente comparados com as fábricas de Santo André e de Cubatão. Em relação ao mercado de químicos em PVC, sofreu mais com a pandemia? Na verdade, como eu comentei, o segundo trimestre, o PVC foi o produto, né, que foi mais atingido e sofreu bastante, né, devido, obviamente, a toda a paralisação. A Argentina teve um período de lockdown também mais intenso, né, e prolongado que o Brasil. Então, isso em alguns setores que no Brasil voltaram um pouco mais rápido, na Argentina retomaram um pouco mais lentamente. Então, isso também pode explicar um pouco da diferença da utilização da capacidade em certos segmentos, né? O mercado de químicos é um pouco mais estável, porque a soda ela é tida como um produto essencial. Então, durante também toda a pandemia, né, principalmente o segundo trimestre, que foi um trimestre mais intenso, e agora o terceiro trimestre, ela foi utilizada de forma contínua durante todo esse período. A próxima pergunta veio do Mike Nicolás. Como a empresa está vendo o fluxo de caixa e o fator cambial na planta de Bahía Blanca, tendo em vista a não possibilidade de repatriação dos recursos e o reinvestimento limitado na estrutura local? Mike, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta pertinente no momento atual. Nós temos uma geração de caixa saudável na Argentina, o que nos permite olhar para dentro da planta, e como o Maurício comentou na pergunta anterior,
fazer os investimentos necessários e buscar a excelência necessária e fator primordial para a nossa operação. Nós temos visto as ferramentas que a gente tem para proteger o caixa diante de uma desvalorização, né? Então, a gente tem um caixa robusto lá e está protegido frente a qualquer desvalorização, então esse não é um problema. E na questão de repatriação desse caixa, no momento a gente não tem essa demanda, esse direcionamento. A gente tem algumas cláusulas restritivas no acordo de compra da Indupa lá atrás, e mesmo assim a gente ainda enxerga que tem bastante valor em investimentos que a gente tem a fazer dentro das nossas plantas e dentro da nossa cadeia. Então, por enquanto, a gente ainda não viu nenhum problema, não enfrentou o problema de tirar dinheiro de lá, nem se desafiou a tirar o dinheiro de lá, mas temos olhado com bastante critério e alocado o caixa de forma com que a gente não fique exposto a nenhuma desvalorização cambial. A próxima pergunta veio do Caio Matheus Joia. Vocês têm alguma estratégia de crescimento nas vendas? Boa tarde, Caio. Obrigado pela pergunta. Nossos produtos, né, a soda, o PVC e o cloro, são produtos bastante maduros, né? E isso quer dizer de alta ou de ampla utilização e muito conhecidos. Então, muito do crescimento depende do crescimento orgânico, do desenvolvimento de certas indústrias, porém, por um outro lado, nós também estamos procurando alternativas. O que são essas alternativas? Nós continuamente olhamos alternativas de exportação para colocar a maior e utilizar mais a nossa capacidade. Nós também, especificamente no PVC e no ácido clorídrico, que é um outro produto, estamos olhando novas aplicações do produto para novos usos, novos materiais e novas, vamos dizer, aplicações no final nos clientes. E nós também continuamente olhamos o mercado para encontrar novos clientes e aumentar nossa capilaridade nos mercados de atuação aqui, principalmente na América do Sul. Então, resposta sim, nós temos estratégias de crescimento de vendas em todas as dimensões. A próxima pergunta veio do Gustavo Poladian. Vocês têm alguma estimativa de quanto poderia reduzir o custo de energia após o projeto com a STET? Obrigado pela pergunta, Gustavo. Sim, nós temos uma estimativa, obviamente, que fez parte do business case para a gente fazer um investimento. Essa é uma JV que vai corresponder a 30% do nosso consumo aqui no Brasil, né? Então, tem espaço para fazer mais, mas também a gente tem um upside bastante forte em produzir a energia que a gente mesmo consome. Então, a gente estima muito fortemente os ganhos, e assim fez bastante sentido a gente fazer um investimento. Obviamente que eu não posso trazer aqui os valores, né? A gente preza por um sigilo, mas fez bastante sentido a gente investir, uma vez que a gente garante uma energia limpa, né? Garante o fornecimento de energia, então a gente tem um fornecimento garantido, limpo, e também a gente tem um benefício de autoprodução. Então, esses três fatores são bastante importantes para a gente e a gente está bastante satisfeito com o projeto. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos pela participação nesse call de resultados. Foi um trimestre de resultados bastante positivos para a empresa. Foi uma combinação de um retorno da demanda do mercado, uma excelente operação que nos permitiu capturar essa demanda e atuar no mercado, que no segundo trimestre não existiu, né? Então, no terceiro trimestre, parte a demanda que saiu de um trimestre para o outro e a demanda nova.
também contribuiu para o resultado a recuperação dos preços internacionais e um câmbio brasileiro desvalorizado. Porém, temos que continuar trabalhando com muita dedicação e energia, buscando alternativas para crescimento, para melhoria da nossa competitividade, já que os nossos concorrentes internacionais nos Estados Unidos e na Ásia, eles são muito competitivos nos insumos. Então, é muito importante para a companhia não parar de buscar essas alternativas de insumos e melhoria dos processos. Temos que continuar buscando também excelência operacional para continuar produzindo bem, de uma maneira lean, né, e com um bom controle de custos. Então, só assim a nossa companhia vai continuar sustentável e entregando resultados aí a longo prazo. Queria também aproveitar para agradecer aos parceiros de negócios durante todo esse período de pandemia. Aqui eu estou falando de clientes, fornecedores, autoridades, associações, a comunidade no entorno, porque tem sido, né, bastante desafiador gerenciar as cadeias e nós temos conseguido fazer um excelente trabalho em conjunto, né, com essa ótima integração entre os vários parceiros em todos os temas e desafios que têm se apresentado não só para a nossa empresa, mas para todos do nosso redor, né? E, por fim, eu também gostaria de encerrar parabenizando toda a equipe Unipar pelo compromisso e o grande esforço durante também todo esse período, né, durante toda a pandemia, que iniciou no segundo trimestre e se perpetuou no terceiro trimestre, em manter a empresa firme, operando e principalmente dentro de protocolos muito rígidos e de uma maneira segura e sustentável. Tá? Então, muito obrigado a todos. Cuidem-se, continuem seguros e até o próximo trimestre. A teleconferência da Unipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.